O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante, como se o Tejo estivesse a arder em segredo. Ana Oliveira, a implacável CEO de Oliveira e Filhos, uma das mais antigas firmas de exportação de vinhos do Douro, parou abruptamente no terraço do seu escritório no Chiado. O copo de Porto na sua mão tremia, o líquido rubi derramando-se como sangue sobre a balaustrada de ferro forjado. Lá embaixo, na rua empedrada, Sofia Mendes ria com ele. Com o consultor italiano que a empresa contratara para o novo projeto de expansão na Europa. O riso de Sofia coava como uma faca, cortando o ar úmido da noite lisboeta, e Ana sentiu o peito apertar-se como se as azulejos antigas da fachada do prédio se estivessem a rachar. Como é que ela pode? Murmurou Ana para si mesma, os olhos fixos na figura esguia de Sofia, iluminada pelos candeeiros de ferro que começavam a acender-se. Sofia, com o seu cabelo castanho ondulado a dançar ao vento leve do rio, vestida num casaco de lã leve que Ana lhe oferecera num daqueles almoços improvisados no bairro Alto. Almoços que Ana disfarçara como reuniões de trabalho, mas que, no fundo, eram o único momento em que se permitia sonhar. Sonhar com o que nunca ousara dizer. Tudo começara há 6 meses, quando Sofia entrara na empresa como coordenadora de marketing. Vinda do Porto, com um sotaque nortenho que rolava como vinho tinto nas taças de cristal, Sofia trouxera consigo o cheiro de maresia do Atlântico e uma energia que iluminava os corredores cinzentos do edifício neoclássico. Ana, aos 38 anos, herdara a empresa do pai após a sua morte repentina, um infarto durante uma prova de vinhos em Vila Nova de Gaia. Desde então, carregava o peso de um império familiar como uma cruz de madeira de sobreiro, as suas noites preenchidas por relatórios e o som distante do fado que vazava das rádios antigas nos cafés da moraria. Mas Sofia era diferente. No primeiro dia, durante a reunião de integração, os seus olhos castanhos encontraram os de Ana por um segundo a mais. É uma honra trabalhar para si, Dr. Oliveira, dissera ela, com um sorriso que revelava dentes ligeiramente desalinhados, imperfeições que a tornavam humana, acessível. Ana respondera com um aceno profissional, mas por dentro algo se agitara, um vendaval como os que varrem as praias da costa da Caparica no inverno. Agora, ali no terraço, Ana viu Sofia inclinar-se para o italiano, Marco Rossi, e beijá-lo na face. Um beijo europeu, inocente, dir-se-ia. Mas para Ana era o fim. O fim de meses a construir muralhas em redor do coração, a esconder olhares furtivos durante as pausas para café no elevador, toques acidentais ao passar pastas de cor gravadas com o brasão da família Oliveira. Eu sou a CEO, repetia Ana para si mesma como um mantra. Não posso. Não aqui. Não com ela. Desceu as escadas aos tropeções, ignorando o zumbido do telemóvel no bolso do blazer. A rua engolia-a como o Tejo engole os segredos dos amantes. Lisboa, cidade de colinas e saudades, parecia rir-se dela naquela noite. Passou pelo Café Nicola, onde poetas como Camões outrora bebiam absinto, e entrou num elétrico amarelo que rangia como ossos velhos rumo ao cais do Sodré. Precisava de ar. Precisava de esquecer. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. No banco ao lado, Sofia subiu no último instante, ofegante, o casaco desabotoado. Ana? Doutor Oliveira? Que coincidência! Os olhos dela brilhavam, ainda com o rubor do riso. Ana engoliu em seco, forçando um sorriso. Sofia. Volta tarde do jantar de trabalho? Sofia sentou-se, o joelho roçando de Ana no espaço apertado do elétrico. Sim, o Marco é incansável com as ideias dele. Mas foi produtivo. E tu? Sozinha no terraço outra vez? Ana virou o rosto para a janela, onde as luzes do aqueduto das águas livres piscavam como estrelas caídas.
Sempre sozinha, respondeu a voz rouca como o canto de Amália Rodrigues. Sofia não insistiu, mas o silêncio entre elas era carregado, como o ar antes de uma tempestade no Douro. Chegaram ao cais, e Sofia insistiu em partilhar um táxi. É perigoso a esta hora, com os ladrões de turistas. Ana cedeu, o coração martelando. No banco de trás, o cheiro de jasmim do perfume de Sofia invadiu o espaço, misturando-se ao odor a peixe fresco dos mercados noturnos. Sabes, Ana, começou Sofia, usando o nome próprio pela primeira vez sem o título, eu admiro tanto a forma como lideras esta empresa. É como se carregasses o peso de Portugal inteiro nos ombros. Ana riu-se, amarga. O peso de um passado que não me larga. Meu pai. Ele esperava um filho, não uma filha que sonha com mais do que barris de vinho. Sofia tocou-lhe o braço, um gesto leve como uma brisa de Sintra. Sonhos não são fraqueza. São o que nos faz portuguesas. O táxi parou em frente ao apartamento de Ana, no bairro Alto, onde as varandas de ferro se enfeitavam com flores de buganvília. Sofia pagou a corrida antes que Ana pudesse protestar. Boa noite, chefe. Sonha com algo bom. Ana subiu as escadas de pedra, o eco dos saltos como um lamento. No espelho do quarto, viu o reflexo de uma mulher exausta, com olheiras como as sombras das oliveiras no Alentejo. Despiu o blazer, revelando a tatuagem discreta no ombro, uma âncora, símbolo de um amor perdido em Coimbra, anos atrás. Uma rapariga chamada Inês, que partira para o Brasil sem olhar para trás, deixando Ana com o vazio de uma saudade que o fado eterniza. Naquela noite, sonhou com Sofia. Não com o beijo ao italiano, mas com mãos entrelaçadas sob as estrelas de Óbidos, o castelo medieval a testemunhar promessas sussurradas. Acordou suada, o telemóvel a vibrar. Uma mensagem de Sofia, obrigada pelo dia. Mal posso esperar pelo amanhã. 2 corações. Ana apagou-a, mas o coração traidor guardou cada palavra. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões e provas de vinho no armazém da empresa, em Alcântara. O Douro enviava lotes frescos de Touriga Nacional e Ana mergulhava no trabalho como quem se afoga voluntariamente. Sofia, porém, estava por todo lado, nos relatórios impecáveis, nos e-mails com emojis de uvas, nas pausas para pastel de nata na pastelaria de Belém, onde o cheiro a canela e creme pairava como uma memória de avó. Prova este, disse Sofia um dia, estendendo um pastel ainda quente. Os dedos delas roçaram-se, e Ana sentiu um choque como de um raio de verão na Serra da Estrela. É perfeito, murmurou, os olhos nos lábios de Sofia manchados de açúcar. Como tu. Sofia corou, baixando o olhar para o Tejo lá embaixo, onde barcos de recreio dançavam na água azul. Tu exageras, Ana. Eu sou só. Eu? Do Porto, com sotaque que as pessoas de Lisboa acham engraçado. Eu adoro teu sotaque, confessou Ana, demasiado rápido. Faz-me lembrar casa. O norte, as festas de São João, as fogueiras na praia. Sofia sorriu, um sorriso que iluminava mais que o sol de julho. Então, um dia, levo-te uma sardinhada em Matosinhos. Com pão de milho e vinho verde gelado. O convite pairou no ar como uma promessa. Mas Marco Rossi, o italiano com o seu charme de Mediterrâneo e ideias ousadas para apps de enoturismo, começou a ofuscar tudo. Ele convidava Sofia para jantares profissionais no Time Out Market, onde provavam queijos da Serra da Estrela e conversavam até altas horas. Ana via as fotos nas redes sociais da empresa, Sofia rindo, Marco com a mão no ombro dela. Cada imagem era um espinho. Uma tarde, durante uma conferência em Cascais, Ana não aguentou. Encontrou-os no bar do hotel, debruçados sobre um mapa de vinhas.
Sofia, precisamos de rever os números do trimestre, mentiu, a voz cortante como uma navalha. Sofia ergueu-se, confusa. Agora? São quase 10 da noite. Agora, repetiu Ana, os olhos flamejando. Marco piscou um olho, como se soubesse um segredo. Vá lá, Belede, o trabalho não espera. No quarto de hotel, com vista para o Atlântico agitado, Ana explodiu. O que estás a fazer, Sofia? A pavonear-te com ele como se fosses uma turista qualquer? Sofia recuou, os olhos arregalados. O quê? É só trabalho, Ana. O Marco é casado, tem 2 filhos em Milão. E tu? Tu ages como se eu te devesse explicações. Como se eu me importasse, completou Ana, a voz quebrando. Virou-se para a janela, as ondas batendo como o seu coração. Esquece. Vai-te embora. Sofia não se mexeu. Em vez disso, aproximou-se, tocando as costas de Ana. Não esqueço. Porque eu também me importo. Mais do que devias saber. O silêncio esticou-se como uma corda de viola no fado. Ana virou-se devagar, os olhos encontrando os de Sofia. Havia ali algo, uma faísca, uma confissão não dita. Mas o telefone tocou, quebrando o encanto. Era o Conselho de Administração com notícias urgentes sobre um escândalo no Douro, um fornecedor acusado de adulterar vinhos. A crise engoliu-as. Dias de telefonemas, viagens apressadas a peso da régua, onde as vinhas calavram as encostas como veias verdes. Ana e Sofia trabalharam lado a lado, partilhando quartos de hotel em vilas medievais, conversas profundas à lareira sobre sonhos. Sofia queria abrir uma galeria de arte com temas portugueses, Ana sonhava em expandir para vinhos orgânicos, honrando a terra. Numa noite chuvosa, em frente a uma lareira crepitante no Hotel Régua de Ouro, Sofia confessou: eu fugi do Porto por causa de um amor que não deu certo. Um namorado que me controlava, como se eu fosse uma garrafa de vinho para ser guardada na cave. Ana ouviu, o coração apertado. Eu perdi alguém em Coimbra. Inês. Ela partiu e eu fiquei com esta âncora no peito. Mostrou a tatuagem, a pele arrepiada pelo frio. Sofia traçou-a com o dedo, um toque que queimava mais que o fogo. Âncoras prendem, mas também salvam. Talvez seja hora de soltar. Elas adormeceram no sofá, cabeças encostadas, o som da chuva como um berço. Pela manhã, o mundo chamava. Marco esperava em Lisboa com planos para um triângulo que Ana não previra. O regresso a Lisboa trouxe o calor pegajoso de agosto, misturado ao cheiro de marisco grelhado das tasquinhas do bairro Alto. Ana mergulhou no trabalho com fúria renovada, organizando uma gala de beneficência para apoiar produtores do Douro afetados pela seca. A gala seria no Convento do Carmo, ruínas góticas que sussurravam histórias de terremotos e renascimentos, um eco perfeito para o seu coração em ruínas. Sofia tornara-se indispensável. Planeava um menu com pratos tradicionais, bacalhau à Brás, pastéis de Tentugal, vinhos do Dão emparelhados com queijos de Serpa. Temos de honrar as raízes, dizia ela, os olhos brilhando enquanto provavam amostras no escritório. Ana observava-a, hipnotizada pela forma como Sofia movia as mãos, graciosas, como as de uma tocadora de viola de fado. Marco, porém, pairava como uma sombra. Chegara com propostas ousadas, parcerias com vinícolas italianas, apps que usavam realidade aumentada para provar vinhos virtualmente. É o futuro, Ana Mia, dizia ele, com um sotaque que derretia as secretárias. Sofia ria das piadas dele, mas Ana via o desconforto nos olhos dela, um brilho forçado, como de quem USA uma máscara de São João. Uma tarde, durante uma pausa no Terreiro do Paço, onde o arco triunfal e mulo de Lisboa renascida, Marco puxou Sofia para um canto.
Ana, fingindo rever e-mails, ouviu fragmentos. Tesouro, o meu divórcio avança. Pensa no que poderíamos ser, tu e eu, em Roma, com vistas para o Coliseu. Sofia hesitou, a voz baixa. Marco, eu aprecio-te, mas... é complicado. Aqui, em Portugal, as coisas são diferentes. As saudades prendem-nos. Ele riu, tocando-lhe o queixo. Saudades? Isso é para os velhos fadistas. Nós somos jovens, Sofia. Livre. Ana sentiu o sangue ferver. Livre? Ela não era livre, presa a uma empresa, a um nome, a um amor que não ousava nomear. Naquela noite, na gala, o convento iluminado por velas tremulosentes, Ana vestiu um fato de linho azul marinho, inspirado nas saias das varinas do século XIX. Sofia chegara num vestido de chifão verde-oliva, evocando as vinhas do Douro, o cabelo preso com uma pina de prata minhota. A multidão era um mosaico de elites, políticos com charutos cubanos, enófilos com paladares apurados, fadistas amadores que entoavam estranha forma de vida. Ana discursou, a voz firme como o granito da Sé de Lisboa. O vinho português não é só bebida, é a nossa alma, a terra que nos molda, as mãos calejadas que colhem uvas sob o sol impiedoso. Hoje celebramos a resiliência. Os aplausos ribombaram, mas os olhos de Ana procuravam Sofia. Encontrou-a dançando um vira-lento com Marco, os corpos próximos demais, as risadas e quando nas abóbadas destruídas pelo terremoto de 1755. Algo se partiu dentro dela, como a cúpula que caíra séculos antes. Aproximou-se, o copo de Porto na mão como uma arma. Posso cortar? Perguntou, a voz cortês mas afiada. Marco encolheu os ombros, galante. Claro, chefe. Mas não a monopolize demasiado. No centro do salão improvisado, sob as estrelas que espreitavam pelas ruínas, Ana e Sofia dançaram. Não um vira tradicional, mas um balanço lento, improvisado. As mãos de Ana na cintura de Sofia, o tecido do vestido macio como seda de Viana do Castelo. Ele não te merece, murmurou Ana, o fôlego quente no ouvido dela. Sofia ergueu o rosto, os olhos úmidos como o Tejo após a chuva. E tu? O que mereces, Ana? A pergunta pairou, pesada como o sino da igreja de São Roque. Ana não respondeu, em vez disso, apertou mais a mão, sentindo o pulsar do pulso de Sofia. A música mudou para um fado lento, lágrima, e Sofia encostou a cabeça ao ombro de Ana. Eu sinto-me segura contigo, sussurrou. Como se o mundo parasse. Mas o mundo não parava. Marco aproximou-se no final da dança, oferecendo champanhe. Um brinde à nossa tríade perfeita, disse, piscando. Sofia aceitou a taça, mas o seu olhar demorou-se em Ana, uma súplica silenciosa. Dias depois, o triângulo apertou-se. Marco convidou Sofia para um fim de semana em Sintra, para brainstorm criativo. Ana descobriu por um e-mail acidental uma reserva num hotel de luxo, Palácio da Pena ao fundo. O ciúme corroeu-a como vinagre em barris de carvalho. Confrontou Sofia no elevador da empresa, as portas fechando-se como uma confissão forçada. Estás a ir? Com ele? Sofia suspirou, encostando-se à parede de mármore. É trabalho, Ana. Ele insiste que é essencial para o projeto. E eu? Preciso de provar-me. Não quero ser só a rapariga do Porto que faz café. Ana riu, sarcástica. Provar? Ou estás a fugir de algo? De mim? O elevador parou, as portas abrindo para o lobby movimentado. Sofia saiu primeiro, mas virou-se na soleira. Talvez eu esteja a fugir de tudo. Incluindo o que sinto por ti,
que me assusta mais que o Marco jamais poderia. As palavras atingiram Ana como uma rajada de vento no cabo da roca. Assustava-a também o amor, em Portugal, era como o fado, belo, mas cheio de dor. Naquela noite, sozinha no apartamento, Ana abriu uma garrafa de vinho do Alentejo, tinto como o sangue das touradas em barrancos. Bebeu devagar, recordando Inês, as noites em Coimbra, passeios pelo Mondego, promessas quebradas como o vidro de um copo de ágata. O telefone tocou. O pai de Ana, do além-túmulo, dir-se-ia, mas era a mãe, viúva e amarga, a ligar de Vila Real. Filha, ouvi rumores na empresa. Um italiano? Cuidado, os estrangeiros levam tudo e deixam saudades vazias. Ana riu-se, lágrimas misturando-se ao vinho. Mãe, as saudades são portuguesas. Nós é que as inventamos. No dia seguinte, Sofia partiu para Sintra. Ana ficou supervisionando uma remessa de azeite de Trás-os-Montes, mas o coração viajava com ela. Imaginava-os no palácio colorido, Marco a contar anedotas de Veneza, Sofia a rir para disfarçar o vazio. Mandou uma mensagem: cuida-te. O nevoeiro de Sintra engana. A resposta veio horas depois: cuido. Mas sinto a tua falta aqui. Coração partido. O triângulo formava-se, invisível mas cortante. Marco, com o seu charme superficial, representava o escape, o mundo além das muralhas de Lisboa. Sofia, dividida, dançava na corda bamba. Ana, a âncora, esperava, temendo naufrágio. Semanas passaram em reuniões tensas. Marco propôs uma fusão com uma vinícola toscana, mas Ana vetou, sentindo o cheiro a traição. Nós somos puros, Marco. Sangue português nas veias. Ele sorriu, malicioso. Puro? O amor não é puro, Ana. É misturado como um blend de vinhos. Naquela noite, num concerto de fado na Adega Machado, Ana convidou Sofia. Sentaram-se numa mesa de madeira escura, o fumo de cigarros misturando-se ao aroma de sardinhas assadas. A fadista, uma mulher de negro com olhos de carvão, cantava meu amor, e Sofia chorou baixinho. O que te dói? Perguntou Ana, a mão sobre a dela. Tudo, respondeu Sofia. O Marco quer mais do que trabalho. E eu? Eu disse que precisava de tempo. Mas o tempo é cruel, como o relógio do mosteiro dos Jerônimos. Ana apertou a mão. Tempo para quê? Para nós? Sofia olhou-a, os olhos refletindo as luzes baixas. Sim. Para nós. O beijo quase aconteceu, lábios próximos, respirações misturadas. Mas o telefone de Sofia vibrou, Marco, com planos para um jantar privado. Ela afastou-se, um momento evaporando como orvalho na moraria. O conflito fervia. Ana descobriu, por uma secretária fofoqueira, que Marco enviava flores a Sofia, rosas de Alcobaça, símbolo de amores eternos. Enfurecida, confrontou-o no aeroporto, onde ele esperava um voo para Milão. Fica longe dela, sibilou Ana. Ou eu acabo com o teu contrato. Marco riu, ajustando a gravata de seda. Ciúmes, Ana? Ou é algo mais? Pessoal? Pessoal. A palavra ecoou. Ana voltou ao escritório, encontrando Sofia à espera, com um ramo de flores murchas na mão. Ele terminou, disse Sofia, voz trêmula. Disse que eu sou complicada demais. Como um vinho que não decanta. Ana abraçou-a, o primeiro abraço verdadeiro, corpos colados como ondas à praia da Nazaré. Tu não és complicada. És perfeita. Como o porto na primavera.
Mas o passado de Ana espreitava. Uma carta chegou de Inês, do Brasil. Sinto a tua falta. Volto a Portugal. Podemos falar? O triângulo ganhava uma quarta ponta, afiada como a espada de um cavaleiro de Avis. Outono chegou a Lisboa como um manto de folhas castanhas, varridas pelas ruas de Alfama como saudades perdidas. As vindimas no Douro haviam sido abundantes, mas o coração de Ana colhia espinhos. A carta de Inês queimava na gaveta da secretária, um pergaminho moderno com selo aéreo de São Paulo. Volto dia 15. Encontra-me no Café Majestic, no Porto. Por nós. Sofia notara a distração de Ana, os olhares perdidos durante as reuniões, as noites em claro revendo contratos como quem relê diários antigos. O que se passa? Perguntou ela uma manhã, enquanto partilhavam um pequeno almoço de pão com chouriço e queijo da beira baixa no terraço do escritório. Ana hesitou, o sol filtrando-se pelas persianas como luz em confessional. O passado, respondeu por fim. Alguém que regressa. Alguém que me partiu. Sofia pousou o garfo, os olhos suaves como o mel de rosmaninho. Partiu? Ou foste tu que a deixaste partir? Às vezes, Ana, prendemos-nos a fantasmas para não enfrentar os vivos. As palavras acertaram em cheio. Ana contou pedaços da história, não toda. Coimbra, 2008. Ela e Inês, estudantes de enologia, amantes secretas nos jardins da universidade, beijos roubados atrás da Sé Velha. Inês, com o seu riso como sinos de Natal, sonhava com o Brasil, terra dos avós. Vem comigo, implorara. Mas Ana, filha obediente, escolhera a família, a empresa. Inês partira sozinha, deixando uma carta, a âncora afunda, Ana. Solta-te. Agora, Inês voltava. Casada? Divorciada? Ana não sabia. Mas o medo crescia, como era nas paredes do castelo de São Jorge. Marco, enquanto isso, não desaparecera. Regressara de Milão com propostas renovadas e um ar de quem trama. Marcaram almoço com Sofia no Cervejaria Ramiro, o templo dos mariscos lisboetas. Só negócios, garantira ela a Ana. Mas Ana, paranoica, seguiu-a. Escondida atrás de um jornal no balcão, viu Marco inclinar-se sobre a mesa, a mão cobrindo a de Sofia enquanto falava de oportunidades em Itália. Para nós dois. Sofia retirou a mão, gentil mas firme. Marco, eu disse não. O meu lugar é aqui, com a Ana. Com a empresa. Ele franziu o sobrolho, o charme rachando como azulejo partido. A Ana? A tua chefe? Ou algo mais? Ouvi rumores, Sofia. Sobre ti e ela. Em Portugal ainda se choca com isso? A palavra rumores foi como um murro. Sofia empalideceu, mas ergueu o queixo como uma rainha de ourique. Choca quem não entende. O amor não tem fronteiras, Marco. Nem rótulos. Ana saiu antes que a vissem, o coração galopando como um cavalo selvagem na planície alentejana. Rumores? Como? A empresa, conservadora como as caves de vinho do Porto, murmurava. O pai dela, se vivo, rodaria no túmulo, homem de tradições, que casara a mãe por aliança, não por paixão. Confrontou Sofia no final do dia, no parking subterrâneo, onde o eco dos passos amplificava tensões. O que disseste a ele? Sobre nós? Sofia parou, a mala de cor a cair. Nada. Ele inventa. Ana, Eu sinto algo por ti. Algo real. Mas tenho medo. O meu ex no Porto.
Ele espalhava boatos quando soube que eu gostava de mulheres. Perdi amigos, família. Ana aproximou-se, o ar carregado de gasolina e desejo reprimido. Eu protejo-te. Nós protegemo-nos. Mas Inês. Ela volta. E se ela quiser o que deixamos? Sofia tocou-lhe o rosto, os polegares traçando as linhas de preocupação. Então diz-lhe a verdade. Que o teu coração é um barril cheio e eu sou o vinho que o enche agora. O beijo aconteceu ali, impulsivo como um fogo de artifício na festa de São Pedro. Lábios macios, salgadas de lágrimas, mãos enredadas em cabelo. O mundo parou, o parking, Lisboa, o Tejo, tudo se dissolveu num instante de fado sem dor. Mas o aftermath foi cruel. No dia seguinte, um e-mail anónimo circulou na empresa, a CEO e a coordenadora, amor ou abuso de poder? Links para fóruns obscuros, fotos borradas de mãos dadas na gala. Pânico espalhou-se como um incêndio no pinhal de Leiria. Ana reuniu o conselho, o rosto uma máscara de granito. Rumores são como vinagre azedo, ignoramo-os. Foco no trabalho. Mas por dentro, sangrava. Sofia, abalada, pediu uma semana de folga. Preciso de espaço, Ana. Para processar. Espaço. A palavra doía mais que rejeição. Ana voou para o Porto sozinha para encontrar Inês no Café Majestic, com os seus vitrais Art Nouveau e o aroma a café queimado. Inês esperava, mais magra, o cabelo agora curto como o de uma amazona brasileira. Ana disse, levantando-se. O abraço foi awkward, cheirando a perfume de guaraná. Sentes a minha falta? Ana sentou-se, pedindo um galão. Sinto saudades de quem éramos. Mas não de quem partiu. Inês contou, casamento falhado, divórcio amargo, regresso para fechar ciclos. Eu errei, Ana. Podemos tentar de novo? Aqui, em Portugal. Eu fico. O coração de Ana dividiu-se, o passado, tentador como um vinho envelhecido, o presente, fresco como um verde minhoto. Não posso, disse por fim. Alguém preencheu o vazio que deixaste. Inês sorriu, triste. Então vai. Amá, Portugal ensina-nos que o amor é como o azulejo, belo na quebra. Ana voltou a Lisboa de comboio, o Douro desfilando pela janela como um rio de memórias. Enviou uma mensagem a Sofia, volto amanhã. Conversamos. Sem medos. Mas o medo crescera. Marco, vingativo, vazar mais, documentos falsos sugerindo favoritismo na promoção de Sofia. O conselho pressionava a Ana, demite-a. Ou renuncia. O triângulo virara quadrado, traição, segredos, amores cruzados. Sofia ligou naquela noite, voz embargada. Ana, ele me ameaçou. Diz que vai à imprensa senão. Não ouses, interrompeu Ana. Eu cuido disto. Confia em mim. A tempestade aproximava-se, como o noroeste que fustiga as falésias da costa vicentina. O inverno instalou-se em Lisboa com chuvas miúdas, como lágrimas de viúva nas procissões da Semana Santa. As ruas de La Bola reluziam de água, refletindo néons de bares de fado onde guitarras choravam baixinho. Ana enfrentava o conselho na sala de reuniões, com vista para o castelo iluminado, um bastião que outrora resistira invasores, agora ameaçado por bisbilhoteiros internos. Isto é calúnia, declarou Ana, batendo o punho na mesa de mogno. Marco Rossi é o culpado. Contratei um advogado. A empresa não cai por mexericos de café. Os diretores, homens de fato cinzento e sotaques alentejanos pesados, murmuraram.
Mas a reputação, Dr. Oliveira? Os clientes do Brasil, conservadores. E uma CEO com preferências modernas? Ana ergueu-se, a voz ecoando como o sino do Carmo. Preferências? É amor, senhores. Como de D. Sebastião pela glória, ou de Fernando Pessoa pela pátria. Portugal sobreviveu a piores escândalos, o terremoto, a ditadura. Sobreviveremos a isto. Saíram cabisbaixos, mas o dano estava feito. Jornais locais, o Diário de Notícias, o Público, publicaram notas veladas, escândalo na Oliveira e Filhos, romance no topo afeta exportações. Marco, de Milão, enviara leaks anónimos, misturando verdade com ficção como um vinho adulterado. Sofia trancara-se no apartamento em Alcântara, um estúdio modesto com vista para os estaleiros onde outrora se construíam caravelas. Ana bateu à porta à meia-noite, encharcada, uma garrafa de moscatel de Setúbal na mão. Abre, Sofia. Por favor. A porta rangeu, revelando Sofia de robe poído, olhos inchados como amêndoas de marvão. Entra antes que os vizinhos vejam, murmurou. O apartamento cheirava a chá de camomila e saudade, fotos de família do Porto na parede, um quadro inacabado de azulejos em tons de azul. Sentaram-se no chão, bebendo do gargalo, as pernas entrelaçadas casualmente. Eu luto por ti, disse Ana. Pela nós. Mas preciso que fiques. Que acredites. Sofia chorou, a cabeça no colo de Ana. Eu acredito. Mas o medo. É como o meu ex que me isolou. Dizendo que o mundo nos odiava. E agora, Marco faz o mesmo, pinta-nos como vilãs numa telenovela brasileira. Ana afagou o cabelo dela, fios úmidos colando-se aos dedos. Não somos vilãs. Somos heroínas. Como as mulheres de 1147, que defenderam Lisboa dos mouros com panelas e paixão. Riram-se, um riso frágil como bolachas de coalho. Contaram histórias, Sofia de festas de São João no Porto, fogueiras e sardinha na brasa, Ana de vindimas no Douro, pés descalços pisando uvas, o sumo tinto como sangue de deuses pagãos. O amor floresceu ali, no chão frio, em toques castos, mãos unidas, testas encostadas, promessas sussurradas como orações à Nossa Senhora da Conceição. Mas o passado de Sofia emergiu como um fantasma. Uma chamada da mãe de Matosinhos. Filha, o que é isso nos jornais? Um homem italiano? Ou aquela história antiga? Sofia desligou, tremendo. Ela nunca aceitou. Disse que era fase. Como se o amor fosse uma vindima passageira. Ana abraçou-a mais forte. Então eu sou a tua família agora. Nós, as duas, contra o mundo. Como as irmãs Bronte, mas com vinho em vez de névoa. Decidiram contra-atacar. Sofia, com o seu talento para marketing, propôs uma campanha Amor Português, histórias de paixão nas vinhas. Vídeos de casais reais, heterossexuais, LGBTQ+, partilhando vinhos em cenários icónicos, praias do Algarve, quintas do Minho. Mostramos que o amor é universal, como o nosso vinho, disse ela. Ana aprovou, os olhos brilhando de orgulho. Tu és genial. Como essa de Queiroz com um laptop. O projeto ganhou tração, mas Marco não descansava. Enviou a Sofia um pacote, flores murchas e uma nota, pensa bem. Eu exponho tudo, o teu passado no Porto, os rumores da Ana com a ex. Hoje junta-te a mim. Sofia mostrou a Ana as mãos trêmulas. Ele sabe de Inês? Como? Ana empalideceu. Eu contei a alguém no conselho, em confidência.
Traição interna. O conflito escalou. Inês ligou, curiosa com os escândalos. Vi as notícias. Precisas de mim? Posso ajudar? Contactos no Brasil para desmentir. Ana recusou, mas o convite para jantar surgiu. Só amigos, no Doca do Poço do Bispo. Foi, contra o instinto, levando Sofia como colega. O restaurante, com vista para iates e o Cristo Rei, era neutro, mariscos frescos, vinhos brancos gelados. Inês chegou radiante, beijando Ana na face, demorado. Sofia retesou-se, fingindo interesse no menu. Então, esta é a famosa Sofia, disse Inês, o sotaque lusófono misturado a ritmos de samba. Ouvi tanto. A conversa fluiu, vinhos brasileiros versus portugueses, saudades de Coimbra. Mas sob a superfície, correntes, Inês tocando o braço de Ana, Sofia respondendo com anedotas secas. O amor é como o bacalhau, brincou Inês. 1000 formas de o preparar, mas no fundo, é sempre o mesmo peixe. Sofia sorriu forçado. Ou como o fado, sempre com um lamento. No fim, Inês puxou Ana para o lado. Ela é bonita. Mas não te ama como eu amei. Volta para mim. Ana afastou-se, o estômago revirado como o mar na ericeira. De volta ao carro, Sofia explodiu. Tu ainda sentes por ela? Os olhares. Eu vi. Ana parou o carro na marginal, o Tejo Negro ao lado. Sinto saudades, sim. Mas amor? Não. É contigo que quero o futuro. Beijaram-se ali, apaixonado, o vidro embaçado como num filme de Manuel de Oliveira. Mas o telefone de Ana vibrou, o conselho, exigindo a demissão de Sofia. Ou a tua. A traição interna revelava-se um diretor idoso, aliado do pai, homofóbico velado. A família Oliveira não cai em escândalos, rosnara ele. Ana enfrentou no dia seguinte, na cave da empresa, rodeada de barris como sentinelas. Cai se não evoluir. Como Portugal em 1974, a Revolução das Flores. Eu sou a flor e Sofia o cravo. Ele demitiu-se, envergonhado. Mas Marco contra-atacou, uma entrevista ao Correio da Manhã acusando Ana de assédio. Ela usa o poder para seduzir. O escândalo explodiu. Jornais, TV, redes sociais, Oliveira Gate trending. Clientes cancelavam pedidos, o estoque de vinho encalhava como barcos na lota de Setúbal. Sofia, devastada, propôs, eu saio. Protejo-te. Não, rugiu Ana. Juntas. Sempre. O alto trunfo veio de Inês, provas de que marca adulterara relatórios, misturando vinhos italianos nos lotes portugueses para lucrar. Eu investiguei, por ti, disse ela por videochamada. Desmascara-o. Ana publicou tudo numa conferência de imprensa no Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV. Traição não é amor. É veneno. Nós, na Oliveira e Filhos, oferecemos pureza, de vinho, de coração. A multidão aplaudiu, fadistas espontâneos entoando Grândola, Vila Morena. Marco fugiu para a Itália, desonrado. Mas o custo fora alto, Sofia, ferida, questionava, e se o mundo nos quebrar? Ana levou-a a Fátima, num retiro. Na Capela das Aparições, ajoelharam-se, não por milagres, mas por perdão. O mundo quebra, mas reconstrói como Lisboa após o terremoto, disse Ana. Sofia sorriu pela primeira vez em dias. Então reconstruímos juntas.
A primavera irrompeu em Lisboa como uma romaria de romarias, com jacarandas roxos carpetando as calçadas do Príncipe Real e o ar perfumado de laranjas da Baixa. A Oliveira e Filhos renascia, pedidos duplicavam, graças à campanha de Sofia, agora viral, casais de todo arco-íris brindando com vinhos em vinhas do Dão, legendas em português e inglês, amor sem fronteiras, como o Tejo. Ana e Sofia, mais unidas que nunca, navegavam os resquícios do escândalo. A mídia, outrora voraz, virara aliada, entrevistas no Expresso, onde Ana declarava: "O amor é o nosso melhor blend." Sofia, ao lado, sorria, não mais a coordenadora tímida, mas uma parceira, CEO-gestora informal. Mas os segredos do passado não se dissolvem como açúcar no chá. Inês, após ajudar na queda de Marco, instalara-se no Porto, abrindo uma importadora de vinhos brasileiros. Ligava semanalmente, só para saber de ti, Ana. Sem pressão. As chamadas eram cordiais, mas carregadas, memórias de noites no Mondego, promessas não cumpridas. Sofia notava. "Ela quer-te de volta", disse uma noite, enquanto preparavam um jantar no apartamento de Ana, cozida à portuguesa, com um grão e entrecosto, o vapor subindo como fantasmas. "Eu vejo nos teus olhos, quando falas dela." Ana mexeu o tacho, o aroma a coentros preenchendo o espaço. "É hábito, Sofia. Como fumar depois de anos limpa. Mas tu és o ar fresco." Sofia encostou-se às costas dela, braços à volta da cintura. "Então respira-me. Profundo." O idílio durou até o convite, casamento da irmã de Inês, em Coimbra. "Vem, Ana. Como amiga. Mostra que não há rancor." Ana hesitou, mas foi, sozinha, temendo magoar Sofia. "É fecho de ciclo", explicou. Coimbra recebeu-a com chuvisco fino, o Mondego inchado de memórias. O casamento, na Sé Velha, era um espetáculo, trajes regionais, fado académico entoado por estudantes de capa negra. Inês, madrinha, deslumbrante num vestido de rendas de Vila do Conde, puxou Ana para um canto após a cerimónia. "Estás radiante", disse Inês, os olhos brilhando à luz das velas. "O amor novo combina contigo." Ana sorriu, desconfortável. "Sofia. Ela é tudo. Obrigada por ajudares na crise." Inês aproximou-se, o perfume evocando noites passadas. "Eu ajudei porque ainda te amo. Mas vejo que é tarde. Beijemo-nos por despedida? Um adeus digno." O beijo foi breve, casto, lábios roçando como folhas ao vento. Mas uma foto, tirada por um convidado curioso, circulou. Ana Oliveira beija ex. Rumores renasceram, como ervas daninhas no jardim de Queluz. Sofia viu online, no comboio de regresso a Lisboa. O coração partiu-se como um azulejo sob o pé. Confrontou Ana no aeroporto de Santa Apolónia, chuva batendo nas vidraças como acusações. Despedida? Ou recaída? Ana, exausta da viagem, caiu em lágrimas. "Foi erro. Um segundo. Eu amo-te, Sofia. Só a ti." Mas a confiança rachara. Sofia pediu espaço, não folga, mas distância. Para curar. Mudou-se temporariamente para a casa de uma amiga em Belém, perto dos Jerónimos, onde monges outrora oravam por mares nunca dantes navegados. Ana afundou-se no trabalho, mas o vazio era palpável. A empresa prosperava, mas ela murchava como videiras sem sol. A mãe ligou de Vila Real: "Filha, ouvi do beijo." Cuidado, o amor lésbico é moderno, mas o escândalo mata reputações como a filoxera às vinhas. Ana desligou, furiosa.
Dirigiu-se à Moraria, bairro de fado e imigrantes, onde Amália nascera. Numa adega escondida, ouviu uma fadista jovem cantar com que voz, a voz rouca de dor universal. Lágrimas caíram, misturando-se ao vinho de mesa. Sofia, enquanto isso, confrontava o seu passado. Viajou ao Porto, para Matosinhos, onde o Atlântico rugia como leões. Encontrou o ex num café de esplanada, agora casado e banal. Tu destruíste-me, disse ela. Com mentiras. Ele encolheu os ombros. Eras diferente. Agora vejo nas notícias CEO chique. Parabéns. O encontro libertou-a, como soltar uma pomba na romaria da Senhora da Agonia. Voltou a Lisboa determinada, mas o timing falhou. Ana, num gesto desesperado, convidara Inês para uma reunião de negócios, Vinhos Brasil-Portugal. Sofia rompeu no escritório, vendo-as debruçadas sobre mapas de rotas comerciais. Outra despedida? Inês ergueu-se, diplomática. Sofia, é só. Saí, gritou Sofia. Ana escolhe passado ou futuro. Ana, dilacerada, escolheu futuro. Contigo. Inês partiu, graciosa na derrota. Boa sorte. Merecem. Mas o dano persistia. Sofia, ferida, questionava tudo. Como confio, se o passado te puxa como o mar puxa as conchas? Ana propôs terapia, um casal, numa clínica discreta no Restelo. Sessões onde desenterravam medos. Ana, o peso da herança patriarcal, Sofia, o estigma nortenho. Somos como o Tejo e o Douro, disse o terapeuta. Diferentes, mas unidos no Atlântico. O laço reconstruiu-se, devagar. Passeios no Parque Eduardo VII, piqueniques com queijos de azeitão. Uma noite, num concerto de Marisa no Coliseu, Sofia sussurrou, eu perdoo. Mas promete, sem mais segredos. Prometo, jurou Ana, selando com um beijo público, o primeiro, desafiando olhares curiosos. O alto trunfo veio inesperado, gravidez de Inês, anunciada por carta. Não tua, mas lembrete, vida segue. Ama-a bem? Fecho definitivo. Sofia e Ana celebraram em Óbidos, vila literária cercada de muralhas. Caminharam pelas ruas de livrarias, lendo poemas de Sofia de Melbrenner. O mar é isto, não acabar. Mas o destino estava, uma oferta tentadora para Ana, CEO de uma multinacional em Londres. Salário dobrado, a expansão global. Sofia, ao saber, empalideceu. Vais? Ana hesitou, o coração dividido como Portugal em reinos de leão e cobra. O verão de 2026 abraçou Portugal com um calor seco, como o Alentejo em colheita, mas em Lisboa, o ar-condicionado dos escritórios zumbia como abelhas inquietas. A oferta de Londres pairava sobre Ana como uma nuvem de gafanhotos, tentadora, devoradora. A multinacional prometia oceanos, orçamentos ilimitados, viagens a vinhedos da Borgonha, um apartamento em Mayfair com vista para o Tamisa. É o teu destino, Ana, diziam os Edantas por Zoom, vozes americanas cortando o éter. Mas o destino, em Portugal, era teimoso como um pastor transmontano. Ana consultou Sofia numa esplanada do Chiado, sob as estátuas de Camões que vigiavam poetas modernos. Pastéis de Belém fumegantes entre elas, o açúcar derretendo como dúvidas. Vai, disse Sofia, surpreendendo-a ao sonho da empresa. A expansão além fronteiras, como os descobrimentos. Ana pousou a chávena, o café amargo na língua. O sonho é nosso. Juntas. Londres é exílio, chuva, faz and chips, saudades de sol.
Sofia sorriu, mas os olhos traíam medo, de solidão, de repetir o porto, onde amores partiam como gaivotas. Então recusa. Mas pensa, eu sigo-te. Para onde o vento levar. A decisão veio numa viagem ao Douro, as duas de carro pela N222, estrada sinuosa classificada como uma das mais belas do mundo. Vinhas em socalcos verdes, o rio serpenteando como uma fita de safira. Pararam numa quinta familiar onde o avô de Ana outrora pisara uvas. Prova de vinhos, um tawny envelhecido 20 anos, cor de âmbar, sabor a figos e nozes. Este vinho esperou 2 décadas, disse o enólogo, um homem de bigode grisalho. Paciência é a alma portuguesa. Na varanda da quinta, sol poente tingindo as águas, Ana ajoelhou-se, não em proposta formal, mas em verdade. Fico, Sofia. Por ti, por nós, por esta terra que nos molda. Queres construir comigo? Uma vida de fados e vindimas, sem segredos? Sofia chorou, rindo. Sim. 1000 vezes sim. Como as 1001 noites de Scheherazade, mas com vinho em vez de contos. O beijo selou, sob o céu estrelado do Douro, vagalumes dançando como bênçãos. O regresso trouxe desafios finais. A mãe de Ana, em Vila Real, convidou-as para o Natal, não como amigas, mas como casal. Vi nas notícias. Se te faz feliz, aceito. Mas trazei vinho do Sul, o Alentejo é seco demais. No Porto, a família de Sofia relutava, o pai, pescador em Matosinhos, resmungava sobre modas de Lisboa. Mas Sofia levou Ana à sardinhada de verão, fogueiras crepitando na praia. Esta é a Ana, a minha âncora, apresentou. Aos poucos, o pai cedeu, oferecendo um copo de vinho verde. Se te ama, é bem-vinda. O mar ensina, ondas vêm e vão, mas o amor fica. A Oliveira e Filhos floresceu, nova linha de vinhos, saudade dupla, blends lésbicos, embalagens com azulejos de corações entrelaçados. A campanha de Sofia ganhou prémios, capas de revistas como Visão, o amor que salvou um império português. Inês enviou uma garrafa de cachaça brasileira ao vosso blend. Aude. Marco, esquecido em Milão, processado por fraude, tornou-se nota de rodapé. O clímax viera num festival de fado em Alfama, Setembro Dourado. Ana e Sofia subiram ao palco improvisado, não para cantar, mas para falar. O amor, disse Ana ao microfone, voz e quando nas ruelas, é como Portugal, resiliente, apaixonado, cheio de curvas. Obrigada, Sofia, por me dares a tua mão. A multidão aplaudiu, garrafas erguidas como espadas. Um fadista ofereceu a viola, cantem juntas. Sofia, tímida, pegou a Ana, sussurrou a letra de Barco Negro. Vozes unidas, roucas de emoção, o fado fluiu, dor transformada em beleza. No aftermath, caminharam pelo Tejo, mãos dadas, o rio refletindo luzes como promessas. Superamos, disse Sofia. Segredos, traições, medos. Ana parou, virando-a para si. E proteger-nos-emos sempre. Como as muralhas de Lisboa. O futuro desenrolava-se, planos para uma filha adotiva, talvez do Brasil, viagens ao Minho para festas de espiga, uma casa em Sintra com jardim de camélias. Humanas, falíveis, mas inteiras. Portugal, terra de saudades e renascimentos, testemunhava. 2 mulheres, tecidas na tapeçaria de azulejos, vinho e mar, encontrando o amor não apesar das tormentas, mas por causa delas. Um final não de contos de fadas, mas de vida real, agridoce, eterno como o Atlântico. E assim, sob o céu de Lisboa, o fado calou-se, dando lugar ao riso.